Existem duas classes sociais no mundo: os que trabalham e os que consomem esse trabalho. Os que trabalham por dinheiro e os que gastam dinheiro. Você provavelmente está na classe dos que trabalham por dinheiro. A classe dos que trabalham. Quanta riqueza há no mundo? Apartamentos, casas, carros, prédios, viagens, tudo que o dinheiro pode comprar. As pessoas que trabalham para disponibilizar todos esses produtos e serviços, essas pessoas consomem esses produtos e serviços? Grande parte não. Inúmeras pessoas, muitas e muitas pessoas trabalham para produzir tudo que o mundo tem para dar. Mas pouquíssimas consomem essas coisas. E a razão é simples. Porque elas não fazem parte da classe que consome. Da classe que consome o trabalho. Imagina que você é uma pessoa muito esperta. Você é muito esperto, você é muito inteligente. E você está também na família certa. Uma família de dominantes, de poderosos, que já há muitas e muitas e muitas dinastias reina sobre as outras pessoas. E você tem na sua casa, então, uma máquina de fazer dinheiro. Você não precisa trabalhar como os mortais quaisquer. Você pode fabricar, imprimir seu próprio dinheiro. E você põe essa máquina na sua casa, em uma das suas propriedades. A máquina é grande, é bem grande. E ela faz todo o processo de fabricação do dinheiro até chegar no produto final. E você começa a fabricar dinheiro. E você começa a comprar muita coisa, você começa a subir muito rápido de padrão de vida. Você fica muito rico. Porque você tem uma máquina de fazer dinheiro na sua casa. Porém, as pessoas começam a desconfiar. Seus vizinhos, entendeu? Pessoas que passam pelo local, começam a ver aquela fumaça toda saindo da sua casa, ver que você tá sempre de carro novo, tá sempre viajando para todos os lados, ninguém sabe o que você faz da vida. Então, as pessoas começam a desconfiar do que você anda fazendo. Elas começam a desconfiar. E elas começam a querer entrar na sua casa para ver o que você está fazendo ali. Elas desconfiam que você está falsificando dinheiro, que você está fabricando dinheiro. Elas começam a desconfiar disso. E você não pode deixar que as pessoas descubram isso. Porque, claro, se as pessoas descobrirem que você está fabricando dinheiro enquanto elas trabalham que nem escravas por dinheiro, elas não vão aceitar isso. As pessoas não aceitarão você fabricando dinheiro do nada, enquanto elas têm que trabalhar que nem cachorro para conseguir um pouquinho desse dinheiro que você está fabricando. Então você você inventa um plano. É um plano que é bem assim, o plano ele é fácil de se conceber, mas é um pouco complexo, você vai entender. O plano é simples, as pessoas não podem saber que você está fabricando dinheiro. Parar você não vai jamais. Porque você gostou dessa vida de luxo, você gostou dessa vida de fazer dinheiro fácil e um monte de dinheiro e nunca precisar trabalhar um dia na sua vida. Você adorou isso, você gostou muito disso. Então você não vai abrir mão disso jamais. Então o plano que você faz é o seguinte: olha, eu vou pegar essa máquina de fazer dinheiro e eu vou dividir ela em 1000 máquinas. Então eu vou repartir essa máquina em 1000 máquinas menores. Repartimos, você vai repartir todos os processos de fabricação desse dinheiro em 1000 partes menores. E o que você vai fazer é colocar em cada um dos bairros da sua cidade, você vai espalhar pela sua cidade essas máquinas. Não, a máquina não vai ficar mais na sua casa, ela vai ficar apenas uma parte na sua casa. E todas as outras partes, as 999 partes restantes, vão ficar espalhadas em lugares diferentes na cidade, de maneira que ninguém vai saber o que cada uma das máquinas está fazendo, ou qual a função de cada uma das máquinas. Porque as pessoas não vão conseguir unir tudo isso numa unidade que era anterior, que estava na sua casa,
e elas não vão conseguir entender o que está sendo feito. Vai ser feito cada parte do dinheiro em um lugar diferente, com uma máquina diferente, e depois você vai unindo esses pedaços em outras fábricas, e depois em outras, até chegar no dinheiro pronto novamente, que é na sua casa, a parte final, que vai unir as últimas duas partes. Bom, o que você fez é muito simples, você fez uma coisa muito canalha, você fez uma coisa muito, muito canalha mesmo. Você pegou uma coisa simples de se entender, que é a falsificação do dinheiro, a fabricação do dinheiro. Você pegou uma coisa muito simples e você complicou ela ao máximo possível. Você tornou ela extremamente complicada, extremamente complexa, extremamente elaborada, de maneira a esconder de todo mundo o que você está fazendo de verdade. Você tornou um crime simples algo extremamente complexo, de modo que as pessoas não entendam o que está acontecendo. E agora, você continua com a fabricação do seu dinheiro e ninguém vai saber o que você está fazendo. É isso que é o sistema financeiro do mundo inteiro, do Brasil, dos Estados Unidos, da África. É isso que é o sistema financeiro do mundo inteiro. Então, é assim que funciona. Toda a economia global, mundial, de todas as nações, é com a mesma base. Nós temos um grupo de pessoas privilegiadas e esse grupo de pessoas tem o poder de criar o dinheiro. Eles têm o poder do dinheiro na mão, não porque eles têm muito dinheiro, mas porque eles têm o poder sobrenatural, o poder mágico de criar dinheiro. Eles podem fazer isso, eles podem. Você não pode, mas eles podem. E através desse poder, você já deve ter se perguntado por que as pessoas que mais trabalham são as que menos ganham? Porque o dinheiro surge nesse topo e do topo ele vai sendo distribuído para as pessoas que estão na pirâmide social, que estão no sistema, seja meio político, seja meio de investimento, meio bancário, meio empresarial, seja no meio que for sistema. E esse dinheiro vai descendo, parte dele, até chegar em você que trabalha. Você está no final, você é o último que põe a mão no dinheiro criado. E logo depois, claro, você vai pôr a mão no que sobrou, no resto do dinheiro que sobrou, porque as grandes fatias desse dinheiro criado por esses que estão no topo, você já vai entender. A grande fatia fica no topo. A grande fatia não vem para você. Quando chega em você finalmente, que é o cara que trabalha, o que você trabalha? Seja o trabalho que for que você faz, você só está recebendo a fatia final do dinheiro. O resto. E tão logo você recebeu esse dinheiro, esses números que você recebeu, eles vão ser taxados e vão ser tirados de você para que você esteja pronto no mês seguinte para trabalhar em dobro. Porque se você continuar com os números na sua mão, você não vai trabalhar no mês seguinte tanto assim, não é? Você vai resolver, você pode resolver, por exemplo, que quer tirar um ano de férias. Se você ficasse com o valor integral do seu dinheiro, cara, você podia decidir a qualquer momento que, cara, eu tô a fim de ficar sem trabalhar 2 anos aí. Você já trabalhou tanto que você pode ficar sem trabalhar se você quisesse. Porém, é por isso que o sistema taxa você, ele tira os números de você, tira o dinheiro de você, para que assim você possa voltar a trabalhar em dobro no mês seguinte. Você aqui agora vai receber em 10ª mão o que pouquíssimos já receberam. E sabem como o dinheiro é criado, da onde o dinheiro vem. Você vai receber agora o que nem mesmo os economistas sabem. Porque se você for numa faculdade de economia e perguntar para os caras lá como que o dinheiro surge, eles não vão saber te responder. Porque não ensinam isso para ninguém. Você não tem filmes de Hollywood que dizem de onde vem o dinheiro ou que explicam qualquer coisa a respeito do sistema financeiro, a respeito de qualquer coisa que tem a ver com finança. Você não vai ver nenhum filme de Hollywood que explica isso. Você não vai ver nenhum livro de romance que narra isso, que explica isso, que tem isso como base, assim, como ambientação do livro.
Você não vai ver nenhuma peça de teatro que fala disso, nada, nada. Dinheiro, economia, é uma coisa que sempre foi mantida um segredo da humanidade. Sempre, desde a Babilônia, desde o início dos tempos, onde esse lixo de dinheiro foi criado, desde o início isso é mantido como um segredo assim absurdo. Porque não muda. As coisas são iguais. A mesma coisa que acontece hoje é o que acontecia antes. Muda apenas a tecnologia, muda apenas alguns detalhezinhos, mas é o mesmo truque. É enganar você na sua frente, entendeu? É fabricar dinheiro. Não muda. E é por esse motivo que não se fala disso em canto algum. Você pode ir para a escola, você pode ir para a faculdade, você pode perguntar para seus pais, para tua mãe, para tua namorada, para o teu namorado, você pode perguntar para o Google, você pode perguntar para o YouTube, você pode buscar em filmes, você pode buscar em bibliotecas, você não vai encontrar essa informação. E você não vai encontrar porque essa elite que cria esse dinheiro não tem interesse em você saber do que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo é enganando você. É isso que é o sistema econômico mundial. É isso que é o sistema financeiro do Brasil, por exemplo. É enganar você. Você fica com a parte do trabalho e nós com a parte de consumir o seu trabalho. Porque é isso, é disso que se trata. É de dinheiro. Dinheiro é isso, basicamente. É trabalho. Nós consumimos o trabalho que você faz e você não consome nada. O cara, por exemplo, que fabrica uma Hilux, ele tem uma Hilux? Olha, eu conheço pedreiros que trabalham assim a vida inteira. Eles mal têm uma casa. Quantas casas eles já construíram? É simples, cara. Essas pessoas estão trabalhando, mas outras estão consumindo o trabalho dela. Eu vou ficar falando aqui até o fim do vídeo. Se eu for me expressar do jeito que eu quero. Você vai assistir agora a animação e vai descobrir como que essa palhaçada toda funciona, como é que... Aí você pode perguntar o seguinte, você vai descobrir agora como funciona, não se preocupa não. Mas a pergunta que pode vir é o seguinte, para que eu vou assistir isso, sendo que não dá para mudar isso? Entendeu? Não dá para mudar, isso jamais será mudado, isso vai continuar sendo assim para sempre. Então por que eu devo assistir isso? Porque você vai trabalhar no futuro. Ou, se já não está trabalhando, já devia saber disso. Você vai trabalhar, você vai estudar para arrumar um trabalho melhor, você vai se formar. E você vai correr atrás de dinheiro. Porque é disso que você vai correr atrás, é de dinheiro. E é interessante que você corra atrás do mínimo possível. Assim, dica que eu te dou, tenha o mínimo de dinheiro possível, trabalhe o mínimo possível. Entendeu? Trabalhe o mínimo possível. Porque esse esquema de dinheiro, esse esquema de economia, de bancos, isso é uma fraude, isso é uma farsa, isso foi feito para roubar o seu dinheiro, para roubar o seu trabalho, para roubar tudo que você faz, que você produz e entregar para alguns poucos privilegiados. É para isso que foi feito. Esse sistema foi feito para isso, sempre foi assim, jamais será diferente. Então, não para de correr atrás de sonhos idiotas, cara. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se especializar, quanto mais você trabalhar, mais você está dando para esses caras que controlam, que mandam no dinheiro. Mais você está dando para eles. Dizem que dinheiro não cresce em árvore, mas a verdade é que o sistema bancário atual cria moeda muito mais rápido do que as árvores poderiam criar. A maioria das pessoas não tem ideia de como a moeda é criada. Os economistas e os banqueiros fazem parecer tão complexo que as pessoas acham que não podem entender. Mas eu vou destrinchar nosso sistema monetário pela essência, para que você possa ver a fraude por detrás das cortinas e como ela afeta você. Toda sociedade moderna cria moeda do mesmo jeito, mas como o dólar americano é a maior parte dela no mundo, vamos usar os Estados Unidos como exemplo. Tudo começa quando os políticos dizem: votem para mim e vou dar a vocês mais benefícios gratuitos do que meu adversário. Mas não existe nada de graça. Então, para prover essas coisas grátis, os políticos votam para que o país gaste mais do que ele tem. Isso é chamado de déficit. Para conseguir esse déficit, o Tesouro Nacional compra moeda pela emissão de títulos. E o que é isso? Um título é nada mais do que uma promessa governamental de pagamento. É um pedaço bonitinho de papel com números impressos nele que diz: me empreste $1 trilhão hoje e eu prometo, em um período de 10 anos, por exemplo, pagar de volta.
mais uns juros. O que você tem que entender é que esses títulos de tesouro são a dívida pública. Essas super promessas de pagamento terão que ser pagas por você, por mim e pelos nossos descendentes, através da taxação futura. Ou seja, quando o governo emite um título, ele rouba a prosperidade das próximas gerações, para que possa gastá-la hoje. O Tesouro então possui um leilão de títulos, onde os maiores bancos do mundo se apresentam para comprar parte da nossa dívida nacional, e fazem lucros em cima dela com os juros. Você vai perceber, conforme nós avançamos, que os bancos participam de cada parte do processo, e isso não é coincidência, como você verá logo adiante. Então, através de um jogo chamado de operações de mercado aberto, os bancos vendem alguns desses títulos para a Reserva Federal por um lucro. Para pagar pelos títulos, a Reserva Federal abre seus livros e escreve um cheque, tão falso e fraudulento quanto a própria Reserva Federal. O certo seria esses cheques serem devolvidos, já que nas contas da reserva não há nem um centavo. Quando você ou eu escrevemos um cheque, é necessário termos fundos nas nossas contas para cobrir esse cheque. Mas quando a reserva escreve, não há depósitos bancários de onde esse cheque é sacado. Quando a Reserva Federal escreve um cheque, ela está criando moeda. A reserva então envia esses cheques para os bancos e a moeda então é criada. Os bancos então pagam essa moeda e compram mais títulos públicos no próximo leilão. Mas o que é um cheque? É uma promessa de pagamento. Quando você escreve um cheque, você está fazendo uma promessa de dinheiro. Tudo o que precisa fazer é ir ao banco e pegá-lo. É muito importante que você entenda esse processo, porque voltarei e explicarei o efeito devastador que isso tem em você. Recapitulando, o Tesouro emite títulos, promessas de pagamento. Os bancos compram essas promessas com moeda. A Reserva Federal então escreve promessas de pagamento em cheque e as troca com os banqueiros pelos títulos. Moeda é então criada. Esse processo se repete de novo e de novo, enriquecendo os banqueiros e endividando as pessoas, através do aumento da dívida pública. O resultado é uma montanha de títulos na Reserva Federal e de moeda nos cofres e computadores do Tesouro. Esse processo é também a origem de toda a moeda de papel. O governo, de forma dissimulada, chama essa moeda de dinheiro. Isso está incorreto. Isso é apenas a moeda circulante. Há uma grande diferença entre dinheiro e moeda circulante. Dinheiro deve ser algo de valor guardado que mantenha seu poder de compra por longos períodos de tempo. Antigamente, o dinheiro de papel era um cheque de resgate, uma representação do dinheiro real, de intrínseco valor. O ouro ou a prata guardados no tesouro. Você podia entrar em qualquer banco e puxar sua moeda, como uma nota de $20, e trocá-la por dinheiro real, $20 em ouro. Mas hoje essa moeda em circulação não representa nada além de uma promessa de pagamento. Permite resgatar um cheque, um pedaço de papel nos cofres da Reserva Federal. Em essência, não é nada além de números. O Tesouro então deposita a nova moeda criada nas várias áreas do governo. Os políticos agradecem e começam a gastar essa moeda, que eles chamam de dinheiro, em serviços públicos, programas sociais e guerras. Os funcionários do governo, empregados e soldados, então passam a possuir parte dessa moeda em suas contas bancárias. Isso pode parecer estranho, mas quando você deposita qualquer coisa na sua conta bancária, você não está guardando sua moeda. Na verdade, você está emprestando ela ao banco. E dentro de certos limites, ele pode fazer o que quiser com ela. Isso inclui jogar no mercado de ações e emprestá-la por lucros. Para isso se utilizam de uma outra fraude, chamada reserva fracionada. Reserva fracionada é exatamente o que está escrito. Os bancos estão permitidos a manter apenas uma fração da sua moeda e emprestar o resto. Essa fração varia, mas vamos usar a de 10% nesse exemplo. Se for depositado $100 em sua conta, o banco pode pegar 90 e emprestá-lo. O banco mantém $10 em reserva para o caso de você sacar. Mas por que sua conta continua dizendo que você tem $100, sendo que o banco roubou 90? Porque o banco deixou crédito no lugar, promessa de te pagar os 90 que ele pegou. Aqui está, direto da Reserva Federal. Bancos comerciais criam dinheiro de cheque sempre que fazem um empréstimo, simplesmente adicionando novos dólares na conta em troca de promessa de pagamento do mutuário. Não é nada além de números que os bancos digitam em seus computadores. E mesmo esses números sendo diferentes da moeda base que vem da Reserva Federal, são também moeda circulante.
Então agora há 190 dólares em existência. A razão de as pessoas pegarem o empréstimo vem do desejo de comprar alguma coisa. Vão comprar uma casa, um carro ou algo desse tipo. Então o cliente pega os 90 dólares que o banco emprestou para ele, de sua conta, e ele paga o vendedor do item. Esse valor vai para a conta desse vendedor, e o banco dele empresta 90% desse valor e deixa crédito bancário no lugar. Agora há 271 dólares em circulação. Esse processo se repete de novo e de novo, até que esse depósito de 100 dólares crie 1.000 dólares de crédito bancário. Mas como eu disse, a fração da reserva varia. Em alguns depósitos é 10%, em outros 3%. Em outras formas de depósito tem um limite de 0%. O resultado é que a expansão do suprimento de moeda pelos bancos é muito maior do que o dado nesse exemplo. Recapitulando, quando moeda é depositada no banco, o banco a empresta e então ela é redepositada e reemprestada de novo e de novo, criando crédito bancário durante todo o caminho. É daí que vem a maior parte do nosso suprimento de moeda. De 92% a 96% de toda a moeda existente é criada dessa forma, não pelo governo. Agora, grandes quantidades de moeda sendo jorradas para a sociedade pode parecer à primeira vista um bom negócio, até você se lembrar de uma coisa. Os preços de todos os bens de consumo e serviços vão subir espontaneamente para contrabalancear a abundância de moeda. É assim que surge a inflação. A definição real de inflação é uma expansão do suprimento de moeda. O aumento dos preços é um mero sintoma. Então, todo o nosso suprimento de moeda não passa de papéis movimentados para lá e para cá nessa brincadeira de criança, onde o Tesouro e a Reserva Federal e os bancos trocam super promessas de pagamento e um monte de números digitados em computadores. É isso. Tudo aquilo que as pessoas chamam de dinheiro não passa disso. Alguns impressos, a maioria digitados. Mas tudo isso não é o problema principal. Nós trabalhamos por essa moeda. A verdadeira riqueza é seu tempo, mas nós trocamos momentos de nossas vidas, hora a hora, dia a dia, ano a ano, por números que alguém imprimiu em um papel ou digitou numa tela. Agora sim, esses números representam nosso sangue, suor, trabalho, ideias e talentos. Nós somos quem dá valor a essa moeda. E agora vem a piada mortal. Nós trabalhamos duro para pagar nossos impostos. A Receita Federal então coleta esses impostos e envia para o Tesouro para que ele pague o valor principal mais os juros daqueles títulos que a Reserva Federal comprou com um cheque sem fundo. Vamos recapitular, porque agora é quando o sistema rouba você em grande escala. A maior parte dos impostos não são para pagar escolas, rodovias e serviços públicos, mas para pagar lucro sobre os títulos que a Reserva Federal comprou com um cheque sem fundo. A Reserva Federal está cometendo fraude. Mas aqui está um dos maiores segredos de todos. Antes da Reserva Federal ser criada, não havia necessidade por imposto de renda. Ela foi criada em 1913, e nesse mesmo ano a Constituição passou a cobrar o imposto de renda. Acha que isso foi coincidência? Quanto imposto de renda você pagou durante a vida? Muito dele foi discretamente enviado para as mãos dos donos desse sistema. Sim, esse sistema tem donos. E quem eles são é um segredo ainda mais bem guardado. Mas primeiro temos que entender a farsa do teto da dívida. É um paradoxo gigantesco. Há juros nos títulos do Tesouro e também nos empréstimos feitos pelos bancos, o que significa que há juros em todos os dólares que existem. Que tal isso? Se você pegar emprestado o único dólar existente no planeta, e esse é o único dólar que existe, e você prometer pagá-lo de volta com $1 de juros, como vai conseguir esse outro dólar para pagar a dívida?
A verdade é que você precisa pegá-lo emprestado também e prometer pagá-lo novamente, e com juros. Agora, há 2 dólares em circulação, mas deve-se 4, e assim por diante. O resultado é que nunca há moeda em circulação suficiente para pagar a dívida. Portanto, o sistema é impossível, e está fadado a ruir um dia. O que aconteceria se um dia o governo parasse de vender títulos? O pagamento à Reserva Federal dos títulos do Tesouro parariam? E se as pessoas parassem de pedir empréstimos, se afundando cada vez mais em dívidas? As prestações do carro ou da casa iriam parar? Não. Há um pagamento mensal feito do valor principal mais juros para toda a moeda em circulação, e esses pagamentos não param. Se os empréstimos pararem, não será criada moeda nova para repor a antiga, que está sendo reembolsada no pagamento do valor principal mais juros, seja com você pagando uma dívida para seu banco ou um título com a Reserva Federal por meio de impostos. A dívida aniquila a porção de moeda usada para pagá-la. Isso é chamado de reembolso da dívida. Se for pago apenas o valor principal de toda a dívida atualmente, toda a moeda existente desaparece. Então, se a dívida pública ou pessoal não aumentar todos os anos, é isso que acontece. Tudo vai pelos ares, num colapso deflacionário sobre o peso de todo esse débito. Os políticos e economistas gostam de falar de equilibrar o orçamento, pagar a dívida e ir levando assim. E isso é deflacionário. É impossível de fazer nesse sistema, sem que colapse toda a economia. Esse sistema empodera e beneficia os que criam a moeda e a recebem primeiro, que então a gastam antes que tenha efeito na economia. Eles estão roubando o poder de compra seu, transferindo-o para a moeda recém-criada por eles. E fazem isso todo dia, o tempo todo. E não é como se as pessoas do topo não soubessem disso. A própria Reserva Federal diz: o decréscimo no poder de compra causado pelos donos do dinheiro através da inflação concede ganhos aos emissores do dinheiro. Isso é uma fraude, é um esquema de pirâmide, um método Ponzi, é um roubo. Todo o sistema financeiro é uma forma legal de roubo. A Reserva Federal não é federal, possui acionistas, e não há agências federais com acionistas. Uma ação representa a propriedade de um percentual da corporação. Portanto, a Reserva Federal é uma corporação particular. E você pode ver por si mesmo se for no site da Reserva Federal. Os acionistas recebem dividendo anual de 6%. Sabemos que as ações da Reserva Federal foram originalmente emitidas aos maiores bancos dos Estados Unidos, mas devido a fusões e aquisições ao longo dos anos, não dá para rastrear exatamente quem detém as ações da Reserva Federal. É um segredo muito bem guardado. Eu chuto que os donos são os negociantes primários. Os bancos que fazem lucro vendendo parte dos títulos da Reserva Federal, que os compra com um cheque sem fundo. Então pagamos imposto para pagar o valor principal dos títulos, mais juros para que a Reserva Federal possa pagar 6% de lucro aos acionistas. Não se assuste se não conseguir compreender esse sistema de cara, ele é propositalmente complexo. O economista John Maynard Keynes uma vez escreveu: por esses meios, o governo pode discretamente e sem chamar atenção confiscar a riqueza das pessoas e nem mesmo 1 em 1 milhão saberá do roubo. Recapitulando. Primeiro passo, o governo cria superpromessas de pagamento. Esses títulos aumentam a dívida pública e põem a população na berlinda para pagar de volta. Segundo passo, esses títulos são trocados para criarem moeda. O Tesouro vende esses títulos aos bancos, os bancos então revendem à Reserva Federal, que eles provavelmente são donos. A Reserva Federal abre seus livros e compra esses títulos com um cheque sem fundo, que ela mesma escreve. Então esses cheques vão aos bancos e a moeda passa a existir. Então o processo se repete de novo e de novo. Isso resulta em uma montanha de títulos dentro da Reserva Federal e outra de moeda dentro do Tesouro, o que não passa de um monte de números. O Tesouro então aloca esses números nas várias áreas do governo, e então chegamos ao passo 3. O governo gasta os números em promessas, projetos sociais e guerras.
Então os funcionários do governo, empregados e soldados recebem esse dinheiro em suas contas. Então, no passo 4, os bancos multiplicam esse dinheiro através de empréstimos sobre reserva fracionada, onde eles roubam uma fração dos depósitos de todos e emprestam. Isso se repete várias e várias vezes, aumentando exponencialmente o suprimento de moeda. Então, nós trabalhamos por alguma dessa moeda, o que nos leva ao passo 5, onde esses números são taxados. Pagamos impostos que são enviados ao Tesouro, então o Tesouro pode pagar o valor principal mais os juros pelos títulos comprados pela Reserva Federal com um cheque sem fundo. O passo 6, então, é subir o teto da dívida. Esse sistema necessita sempre que a dívida cresça e, eventualmente, vai colapsar sob seu próprio peso. Os políticos não fazem nada além de continuar levando com a barriga, porque não querem que colapse no mandato deles. Finalmente, o passo 7. Os donos secretos desse sistema pegam suas partes. Os maiores bancos detêm a Reserva Federal. Esses bancos lucram vendendo nossa dívida nacional para a reserva, lucram quando a reserva os paga juros das reservas mantidas ali, e também quando a reserva os paga 6% de dividendos anuais, por serem os donos da reserva. Esse sistema é maligno na essência. Ele canaliza a riqueza da população trabalhadora para o governo e setor bancário. É a causa dos boom financeiros e crises na economia moderna. E é a causa do grande abismo de riqueza entre os ricos e a classe trabalhadora. E pior de tudo, é uma forma de escravidão. Sempre que o governo emite um título, é uma promessa de que nos fará pagar impostos no futuro. Ninguém te perguntou se você quer pagar imposto no futuro pela prosperidade e prazeres do século passado. E ninguém está perguntando para as crianças também se elas querem trabalhar duro no futuro para pagar pela farra que alguns usufruem no presente. Roubando prosperidade do amanhã para que seja gasto hoje, escravizamos a nós e as futuras gerações.